te enxerga em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Então o reinado de Salomão foi um reinado de período, um período de muita prosperidade, muita glória, muito poder. E ali ele apenas manteve o controle, né? Eu comparo Salomão com Isaac. Isaac pegou toda a riqueza do sheik Abraão e só fez ali desentupir os poços, se especializou em cavar poços, ele desentupia, ele cavava, virou um empresário de poço no deserto. Mas toda a sua riqueza, todo o ouro, toda a prata, herdou do sheik Abraão e ele manteve ali toda a riqueza. Salomão herdou tudo de Davi, toda riqueza, né? E ali ele manteve a paz no seu reinado, só que exagerou demais. Exagerou tanto que parou de servir a Deus e foi servir a Satanás, que não havia necessidade nenhuma disso. Mas ele, infelizmente, né, pediu a Deus sabedoria, com tanta inteligência pediu a Deus sabedoria, poderia ter pedido qualquer outra coisa, né? Mas o que adiantou pedir tanta sabedoria? Aí Deus deu sabedoria a ele. Aí o que é que ele faz? Ele pega aquela sabedoria que Deus deu e faz o quê? Vai servir a Satanás. E falando em sabedoria, o que é que a Bíblia fala sobre sabedoria? O apóstolo Tiago escreveu que existe um tipo de sabedoria que se aprimora em levar vantagem em tudo. E tem gente, tem crente que acha que esse negócio de levar vantagem em tudo, Deus se agrada disso. Olha, fala sério. Lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia, minha irmã. Crente que leva vantagem em tudo, ele precisa se converter. Ele precisa aceitar Jesus de novo. Ele precisa ser liberto. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que escreveu a epístola de Tiago, ele diz que sabedoria que se aprimora em levar vantagem em tudo, que maquina habilidosamente o mal e que é maquiavelicamente calculista. Você conhece alguém que tem essa sabedoria maquiavelicamente calculista para trapacear os outros? Você conhece alguém assim? Que gosta de trapacear? Que calcula tudo que vai fazer milimetricamente, obtendo vantagem em tudo que faz, uma habilidade maligna. Esse tipo de sabedoria, o apóstolo Tiago diz que essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, pois é fruto de ciúme, de visionismo, confusão, obras maléficas. Vamos ler? Eu vou ler para você. Abra a Bíblia em Tiago 3, 15 e 16. Epístola do apóstolo Tiago. Pastor, quem era Tiago? Irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, filho de Maria e de José. Depois que Jesus nasceu, ela teve Tiago, José, Simão e Judas. José não casou com Maria? Não teve a Jesus por obra do Espírito Santo? Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo.
E José não teve relações sexuais com ela. José é apenas pai adotivo de Jesus. Depois que Jesus nasce, Maria era virgem, grávida pelo Espírito Santo de Deus, tá? Depois que Jesus nasce, José tem contato sexual com ela. E aí nascem os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, José, Simão e Judas. E os escritores, não a Bíblia diz o seguinte, que tem Tiago, José, Simão e Judas, irmão do Senhor Jesus, e irmãs. Fala de mulheres, que Maria também teve, irmãs, e suas irmãs, que os estudiosos dizem que Jesus tinha 2 irmãs. O nome de uma era Lídia, e o nome da outra eu esqueci, que os livros históricos falam por aí. Então Jesus teve irmãos e irmãs. Esse Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, apóstolo, se tornou presidente da igreja de Jerusalém. Quem era o presidente da igreja de Jerusalém quando Jesus foi assunto aos céus? Tiago, irmão do Senhor. Ele escreveu essa epístola aqui. Vamos ler aqui. Tiago, capítulo de número 3, versículo 15 e 16. Vamos ver? O 15 diz assim: essa sabedoria não é a que vem do alto, tá? Mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Então, tem crente que procura esse tipo de sabedoria. Tem crente que acha que levar vantagem em tudo é sabedoria do céu. Não. A sabedoria do céu é quando você dá razão a quem não tem, perdoa com facilidade, ora pelos seus inimigos, não deseja mal, ódio, rancor de ninguém. Essa não leva vantagem de ninguém, não engana ninguém, não calcula nada para fazer com o seu ninguém. Se você convive com esse tipo de gente, estou falando aqui de crente, meu irmão, crente em Cristo Jesus, seja homem ou seja mulher, se ele ou ela, que você convive aí, é aquele cara espertinho, em tudo quer levar vantagem, precisa ser liberto. Engana, trapaça, calcula. Esse tipo de pessoa não é um crente liberto, precisa ser liberto. Isso é vagabundo da fé, charlatão, mercenário, entendeu? Tudo quer levar vantagem. Essa sabedoria, ela é diabólica. Olha o que diz aqui. Os crentes, a pedirem a Deus sabedoria, está aqui em Tiago 1:5. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá e não passa em rosto. Peça a Deus. Ele reparte liberalmente a todos que pede sabedoria a Deus, cuja virtude é a pureza, a pacificação, a gentileza, fácil tratabilidade. Então, a pessoa que tem sabedoria de Deus, ela é de fácil trato, né? Ela é misericordiosa, produz fruto digno de arrependimento, sem ambiguidades, com sinceridade. Foi essa sabedoria que Deus deu a Salomão, porque Tiago fala de 2 sabedorias, a sabedoria diabólica, terrena, carnal, e a sabedoria divina,
que é essa que nós, crente em Cristo Jesus, temos que ter. Mas uma sabedoria que agrade a Deus. Uma sabedoria que não venha levar vantagem. Né? Tem gente que gosta muito de levar vantagem e é só procurando vantagem. Esse tipo de gente precisa se converter. Mas vamos voltar aqui, sair da sabedoria, que tem tudo a ver com Salomão, porque ele pediu sabedoria, e vamos voltar para a pessoa de Salomão. Salomão, no reinado de Salomão, houve muita riqueza para ele e para o povo. Houve muita riqueza. Havia uma excepcional organização de provisões e suprimentos diário para o palácio do rei, da ordem de 3.000 quilos de farinha. Você sabe o que é isso? 3.000 quilos. 3.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha e outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiro, fora veado, gazelas, coços, aves domésticas, está tudo escrito na Bíblia. Só é ler lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 4, versículo 22 e 23. Ele também organizou um grande exército composto de soldados, bem equipados e alimentados, em torno de 1.400 carros de guerra, 12.000 cavaleiros, além de ter construído 4.000 estábulos para cavalos que eram negociados no Egito. Quando Deus disse para Salomão, Salomão, né? O monarca não pode colecionar mulheres, Salomão colecionou. Não pode colecionar cavalos, Salomão colecionou. Não pode acrescentar ouro e prata, Salomão acrescentou. Não pode voltar ao Egito, Salomão voltou, fez parceria comercial, muito desobediente. Onde é que está escrito isso, pastor? Que Deus falou para o monarca não fazer isso. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16 e o versículo 17. Está tudo escrito. E ele desobedeceu. Fez o que era errado diante de Deus. Desobediente. Salomão foi um homem desobediente. Agora, tudo que chegava no palácio de Salomão, na mesa de Salomão, o povo pagava um preço muito caro, porque Salomão colocou um tributo diante do povo das 12 tribos de Israel. O povo estava andando nos mulambos, rapaz, nos trapos, que tinha que pagar o tributo. E o tributo era caro, hein? Faz um cálculo aí, 1.000 mulheres, cada mulher dessa tinha uma princesa do lado, né? Cuidando dela, maquiagem, cabelo, banho, roupa. Cada princesa que cuidava dessas 1.000 mulheres tinha mais 2 ou 3 que auxiliavam a princesa. Ou seja, o palácio de Salomão tinha mais mulher do que formiga um formigueiro. E tudo isso, mulheres, sustentada, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, toda essa comida, queijo, manteiga, carne, né? Tudo, feijão, farinha, inhame, batata, tudo que existia naquela época, do bom e do melhor, a nata da nata da nata, a gordura melhor e excelente da terra, o leite melhor, a melhor manteiga, o melhor cereal, o melhor do gado, a melhor
carne, o melhor ovo, a melhor de tudo, era colocado em cima da mesa de Salomão, no palácio de Salomão, para sustentar esse horrores de mulheres que moravam ali, fora os homens, soldados da guarda de Salomão, o exército, a guarda real, e assessores, e os conselheiros, e era uma coisa assim exorbitante. Então o povo tinha que ir lá no galinheiro, pegar os ovos de galinha caipira e mandar tudo para o palácio, as galinhas caipira tudo para o palácio, fazão, palácio, né? Aquelas galinhas trofaco, galinha da Angola, palácio, tudo de bom e do melhor, queijo, fabricado, leite, tudo para o palácio de Salomão. Então Salomão arrancava a menina até o caroço, o olho, arrancava até o olho e lambia o buraco. O tributo de Salomão era um tributo assim, fora do comum. Quase mata o povo de esmola, de tanto cobrar um tributo exorbitante para sustentar o luxo do palácio. Aquele luxo, aquela pompa, né? Do mesmo jeito acontece hoje no sistema religioso assembleano. Você que é dirigente aí de congregação, ou você manda dinheiro para a sede, para ela manter o luxo dela juntamente com o presidente, ou então a sua cabeça vai rolar na guilhotina. Acredite em mim, tá bom? Eu quero dar bem-vindo aqui a Francine Azobo. Paz do Senhor, boa noite. Saúde, Fran, para você e toda a sua família. Um abraço no Ivan, seu esposo, tá bom? Olha, quando lemos a história de Salomão, quando você lê a história de Salomão, e quando você olha para os presidentezinhos de campo, né, dos dias atuais, do sistema religioso assembleano, você vai encontrar uma semelhança muito grande, mas uma semelhança assim enorme. O tributo da sede não é brincadeira não, meu irmão. O tributo da sede não é brincadeira. O dirigente de congregação, ele é só na batata, só come carne dia de domingo. Não tem, meu irmão, não pode nem tirar a camisa para refrescar um pouco o calor, porque a camisa atrás é toda se rasgando e o colarinho se punhendo. Vive numa vida de sofrimento, passando necessidade mesmo, ele com a família, passando fome e necessidade. Enquanto isso, lá na sede, rapaz, as reuniões lá na sede, as pizzas que eles pedem lá, não é uma nem duas não, é 50, 60, 70 caixas de pizza, chega para uma reunião. Você nunca viu não, né? Então tá, precisa ver, precisa conhecer. E o luxo do presidente, né? O luxo dele, a casa dele, que é a casa dele junto com a comitiva dele, os assessores dele, segurança dele, os amigos dele, o colega dele, né, que ele ali leva os mais chegados para dentro de casa. É só a nata da nata da nata da nata que entra ali, meu irmão. Come do bom e do melhor. Enquanto na congregação, o cara é só no miojo. Mesma coisa de Salomão.
Não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa de Salomão. Eles aprenderam com Salomão o luxo, a pompa, né? Todo luxo, tudo que é bom e que é melhor está lá na sédia. Enquanto na congregação é o povo passando necessidade. Agora, telefone toca todos os dias. Além do repasse, tem que levar ajuda, para a festa tal, ajuda para o cantor, ajuda para o pregador que vem, ajuda para o departamento, ajuda para o aniversário, ajuda. Assista a nossa série. Assista. Vá no canal da ADESUD, dê um like, ative o sininho, se inscreva e assista a nossa série. O sistema assembleano. Assista lá o sistema, a podridão do sistema assembleano. Os bastidores do sistema assembleano. Assiste lá no nosso canal da ADESUD. Se eu não estou enganado, é uma série. Tem 12 vídeos, 12 ou é 14. Você aprender. É tudo idêntico a Salomão. Eles aprenderam com Salomão. Eles parecem uns reizinhos imitando Salomão, né? Deve multiplicar mulheres também, mas tudo isso é por debaixo dos panos, tá bom? Multiplica mulheres, multiplica ouro, acrescenta o ouro, a prata, acrescenta tudo, rapaz, entendeu? E os cavalos deles é o quê? Se rodeia logo de advogado, tem um medo de justiça, menino, tem um medo de tribunal. Primeira coisa que eles começam a colecionar do lado deles é advogado. São apaixonados por advogado, coleciona advogado. Tem também acordo com o Egito, são assim com o mundo, aliança política. Os políticos têm mais valor do que os próprios dirigentes de congregação, porque o dirigente de congregação fica lá embaixo, sentado igual um cachorro sarnento, e o político em cima do púlpito, todo engomado. Quando vai dar a paz do Senhor, ele sobe lá no púlpito. Eu saúdo os irmãos com a paz de Nossa Senhora Aparecida. E o povo aplaude, dá glória, fala a língua. O dirigente de congregação lá embaixo, igual os cachorros sarnentos. Tem valor de nada mesmo. O valor é só para mandar pagar os tributos. E os políticos, a maioria, tudo ladrão, adúltero, maçom, satanista, tudo em cima do púlpito, lá. Parecendo uns anjinhos. Vai lá. Não tem diferença dos dias de Salomão. Aprenderam com eles. Aprenderam com Salomão. Salomão deixou aí para eles aprenderem. Os presidentezinhos de campo, que faz parte dessa podridão aí, só acumulando riqueza. Acumulando riqueza. Não conheço um para não ser fazendeiro. Pesquise para você ver. A maioria deles tem 3, 4 fazendas. 3, 4 fazendas. Com dinheiro de quem? Dele? Não. Dízimos, oferta dos irmãos. E o povo continua dizimando, continua ajudando, continua lá contribuindo. Você gosta, né? Fica alimentando aí o Salomãozinho. Salomãozinho, alimenta ele. Alimenta o luxo dele. Alimente. Alimente que ele precisa. Ele está passando fome. É a mesma coisa, mano. Essa mesma nojeira, essa mesma podridão que eu estou pregando aqui sobre Salomão. Salomão foi um homem que deixou um exemplo horrível para nós. Porque os pregadores por aí
gosta muito de passar a mão na cabeça de Salomão, né? Mas Salomão nunca foi santo não, viu? Salomão caiu na bagaça, na bagaceira, se esbagaçou nas orgias sexuais, sacrificando crianças a Moloque, adorando Satanás, puramente o diabo, fazendo o que quer. Está na Bíblia, está escrito. E hoje você vê aí esses presidentezinhos de campo fazendo o que quer. Faz o que quer. E os crentes, tudo calado, faz nada. Fala sério. O templo que Salomão construiu, mais tarde, ele foi reconstruído por Esdras, Neemias. Mais tarde, ele foi reconstruído por Herodes o Grande. Então, o templo original de Salomão foi reconstruído 2 vezes. Porque tinha as guerras, os cativeiros, né? E aí destruía o templo. Uma vez foi destruído pelo Nabucodonosor, cativeiro babilônico. Depois veio General Tito, no ano Domini, né? Aí foi reconstruído na história 2 vezes. Agora o interessante é que Jesus chamou o templo de casa de meu pai. Está lá em 2:16. Eu não sei porque é que os teólogos de Google, os blogueirinhos, chateado com igreja, revoltado com pastor, revoltado com igreja, revoltado com o evangelho, fala tão mal de quem vai congregar na casa de Deus. Ora, você fala tão mal da casa de Deus? Jesus não falou mal da casa de Deus, não. Jesus expulsou os comerciantes de dentro da casa de Deus, dizendo: a minha casa é casa de oração e não covil de ladrão. Jesus nunca falou mal do templo, Jesus nunca falou mal de congregar no templo, de adorar no templo. Jesus sempre falou bem de templo, sempre falou bem. Mas os teólogos de Google, os blogueirinhos, né, os chateados, os inimigos de Jesus, os revoltadinhos do evangelho, né, essa geração de sem igreja, sem parede, essa geração, né, revoltada contra o evangelho, uma geração anticristo, fala mal do templo, parede, templo, e nós vamos nos reunir aonde? No meio da rua, é? Dentro dos bueiros? Ninguém é rato, ratazana para estar dentro de bueiro se reunindo. Vai se reunir aonde? Nas praças, é? Nós temos que nos reunir no templo. Um templo, um local alugado ou comprado, chamado templo. Nós temos que reunir ali. Jesus nunca foi contra nisso. Disso aí não. Jesus chamou o templo de casa de meu pai. Está lá em João 2:16. E hoje existe uma geração pregando contra congregar. Aí fala: eu sou templo e morada do Espírito Santo.
Tudo bem, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso não quer dizer nada contra congregar. Isso não quer dizer nada contra ir à igreja para adorar. Se eu sou templo e morada do Espírito Santo, não substitui o templo de reunir a igreja em assembleia, congregar e adorar. Onde é que está dizendo? Que por eu ser templo e morada do Espírito Santo, vai substituir o local de adoração para a igreja. Até porque igreja só é igreja quando está todo mundo reunido na igreja. Nós somos partículas do corpo de Cristo espalhados sobre a face da terra. Partículas. Membro do corpo de Cristo. Nós não somos corpo do corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Uma vez que eu sou membro, é uma parte. Então, reúne os membros e aí forma um corpo, que o cabeça é quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, guarde bem essa palavra do seu coração. Inimigo de congregar. Anticristo. Né? Você que fala tão mal de quem congrega, de quem vai à igreja adorar, de quem vai à casa de Deus, como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi também nunca foi contra congregar. O apóstolo Paulo também disse, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Desviado, apostata da fé, que não gosta que congregue, que não vá à igreja. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque templo tem tudo a ver com Salomão. Templo tem tudo a ver com Salomão. E agora me vê essa palavra aqui, sobre templo, sobre Salomão, sobre congregar, sobre ir à igreja, que muita gente tem ódio. Ah, eu não vou à igreja não, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. E daí que você é templo e morada do Espírito Santo? Isso não substitui o congregar. Isso não substitui o reunir. Nós somos membro do corpo de Cristo. Não somos corpo do corpo de Cristo. Somos membro, uma parte, uma partícula do corpo de Cristo. Aí quando reúne a igreja todos juntos, aí forma um corpo, que Jesus é o cabeça. Será que dá para entender? Fica colocando na mente palavrinha de teólogo de Google, não. Fica todo mundo repetindo a mesma coisa, parecendo papagaio. Quando na realidade, essas pessoas estão contribuindo para esvaziar a igreja, fechar a igreja, destruir a igreja. Todo espírito que faz propaganda, que prega e que faz apologia para a igreja fechar, para a igreja acabar, para a igreja não existir, isso é o espírito do anticristo, falando na boca de pessoas que se dizem ser crente, mas na realidade são pseudos cristãos, querendo pregar um evangelho anticristo, contra a igreja que congrega, a igreja que vai à casa de Deus adorar, a igreja que vai à casa de Deus louvar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, ninguém congrega em casa. Ninguém dá conta de congregar em casa. Ninguém dá conta de congregar em casa, de adorar em casa, de louvar em casa ou em qualquer outro lugar. O lugar de congregar, o lugar de reunir, o lugar de adorar, o lugar de buscar a Deus é na casa de Deus, que Jesus nunca foi contra. Nunca foi contra. Pelo contrário, ele esteve lá na casa, no templo,
expulsou os cambistas e comerciantes, dizendo: a casa de meu pai é casa de oração, e vós a tendes transformado em covil de ladrão. Templo do Espírito Santo é individual, viu? Templo, igreja, é coletivo. Não existe igreja sem ser coletivo. Igreja é coletivo. E os membros do corpo, unidos e reunidos, formam igreja. Então você é templo e morada do Espírito Santo individual. Quando reúne as pessoas, aquela multidão, forma igreja. O corpo unido e reunido, cujo cabeça é Cristo Jesus, nosso Senhor. Encontramos na Bíblia templo como nosso corpo. Templo como nosso corpo e templo como uma construção civil, uma casa, um prédio. A Bíblia fala dos dois. Templo, corpo, templo, uma construção civil. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Tem tudo a ver com o véu do templo que foi rasgado. E agora temos acesso direto ao Pai. Tem a ver com isso. Não tem nada a ver contra congregar, contra ir à igreja, ir adorar e louvar o Senhor na casa de Deus. Nada a ver com isso. Isso são pessoas que contribuem para esvaziar a igreja. Na realidade, o desejo de Satanás, como é o desejo de alguns partidos políticos no Brasil, o desejo de Satanás, o desejo de alguns políticos, o desejo de alguns partidos políticos, o desejo de várias pessoas, o desejo de muitas pessoas é o quê? Fechar a igreja, acabar com a igreja, deixar de existir a igreja, destruir a igreja, separar o povo, porque a partir do momento que não tem mais pastor, as ovelhas ficam dispersas. A partir do momento que as ovelhas ficam dispersas, não congregam mais, a fé esfria e não reúne mais o corpo de Cristo para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Estão trabalhando a favor de Satanás, viu? Você que prega contra congregar, você está trabalhando a favor de Satanás. Aí fica aí com uma faláciazinha, com as mentirazinhas. Esse aqui é o sem igreja. Não existe esse negócio de sem igreja. Existe desviado. Desviado do caminho do Senhor. Esse aqui é sem igreja. Esse aqui é sem teto. Esse aqui é sem parede. Ah, vai com essa conversa pro quinto dos infernos. Ou você congrega ou não congrega. Ou adora a Deus ou não adora. Tá? A Bíblia está mandando você congregar. A Bíblia está mandando você ir na casa de Deus. A Bíblia está mandando você ir adorar. Até porque, meu irmão, um corpo, né, separado, os membros do corpo separado, ele necrosa, ele morre, ele apodrece. Um crente sem congregar, ele perde a fé, ele perde o ânimo, ele perde a esperança, ele perde a alegria, ele perde aquela comunhão. A brasa que está no coração do crente que não congrega, vira carvão, apaga. Temos que congregar, temos que ir à casa de Deus, pelo menos de mês em mês. Ir à casa de Deus, congregar, visitar a igreja. Chega lá, você ora, você adora, você louva, você... Pelo amor de Deus, não pare de congregar, não deixe de congregar. É bíblico.
As pessoas que pregam contra isso, contra o templo físico, contra a construção civil, elas estão a serviço de Satanás, não é de Jesus. Aí fica interpretando a Bíblia errado, fazendo pregações erradas, mentindo. Satanás gosta muito de falar meias verdades, que na realidade meias verdades é pior do que a mentira nua e crua. Não acredite nisso. O Senhor Jesus, o salmista Davi, apóstolo Paulo e outros, está escrito na Bíblia, sempre pregaram a favor de adorar o Senhor Jesus no templo. Que Deus possa te abençoar, te guardar e te proteger. Nós vamos continuar falando sobre Salomão. Terça-feira, no Instagram, 9 horas da noite, nos encontraremos em o nome de Jesus.